Oi meninas, tudo bom? Hoje a aula vai ser uma breve história sobre a história do teatro e a gente vai falar sobre máscara. Se você não me conhece, olá, eu sou Gabriel Hammer, eu sou professor de teatro pelo Instituto Resgatando Vidas. Nós fazemos parte da rede Gerando Falcões e se você não pode fazer uma doação, compartilhe o vídeo, segue, fica aqui comigo, aprende, vamos fazer teatro na quarentena, curtam a nossa página, vão lá no Instagram, conheçam o trabalho do Instituto Resgatando Vidas. O nosso instituto é uma ONG na Zona Norte de São Paulo, onde a gente dá cursos gratuitos na área de esporte, de educação financeira, artes e cultura, e eu tô aqui para falar um pouco sobre a história do teatro. Trabalhamos atualmente com cerca de 300 a 400 crianças e jovens, adolescentes, menores de idade e toda a equipe maravilhosa de professores que estão engajados em dar essas aulas EAD. Bom, fica com a gente, boa aula, vamos entender o que é história do teatro. Hoje a aula é sobre história do teatro, vamos estudar, é nóis! Eu quero falar hoje para vocês sobre um pouco da história do teatro. Lembra que numa aula passada eu falei que o teatro é uma arte ancestral, que ela vem de muito tempo? Vou deixar aqui um vídeo para você ir acompanhando enquanto eu tô falando. Acontece mais ou menos assim. Quando o Homo sapiens descobriu que ele tinha ciência da sua consciência, que é a espécie do ser humano, você mesmo, ele começou a escrever na parede, ele começou a desenhar, ele começou a fazer tudo que hoje a gente entende por arte. Porque a arte nada mais é do que uma forma de você expressar o que você sente e o que você entende sobre o mundo à sua volta. Então a sua família, o seu bairro, os seus amigos, a sua vivência, você transforma tudo isso em algo que pode ser música, som, corpo, gesto. Então é por isso que desde muito tempo atrás, quando investigadores e arqueólogos foram atrás de descobrir o que era a arte pré-histórica, eles descobriram pequenas flautas, instrumentos e desenhos na parede que falavam sobre essa expressão. Então é possível que a gente entenda que quando o homem da caverna, esse Homo sapiens, queria falar para os outros à sua volta, da sua comunidade, a sua família, o seu clã, o seu núcleo, quando ele queria falar para essas pessoas sobre o que ele tinha aprendido antes, já que ainda talvez não estava desenvolvido a fala e os códigos da fala, da conversa, da palavra, da comunicação, então é muito fácil a gente entender que ele se expressava como? Se expressava como? Se expressava como? Se expressava como? Com teatro! Se expressava com teatro, se expressava com o corpo, se expressava com dança, isso em ritos, isso em rolê, gata, rolê. O rolê dos homens da caverna era o quê? Fazer teatro na caverna. Fazer teatro na caverna, era isso. Bom, mas pensando nesse conceito, você vai ver que várias culturas, as primeiras civilizações, vão começar a entender o que é cultura. Cultura nada mais é do que um conjunto de comportamento que um grupo de seres humanos cria quando eles passam muito tempo juntos. Isso vai definir a civilização e o comportamento, sobre que roupa você vai usar, como você vai andar, que língua você vai falar, que tipo de mito você vai acreditar. Tudo isso está ligado à sua cultura, e a cultura fala de um povo. E muitos povos que criaram civilizações e culturas no mundo inteiro há muitos anos atrás, já desenvolviam arte, cultura e teatro e civilização, e a cultura e o indivíduo é uma coisa só. Bem-vinda, você faz parte de uma civilização. Então eu quero falar aqui um pouquinho, que você vai ter aqui, ó, algumas imagens passando sobre Macedônia, Egito e outras civilizações muito antigas, Maia, a cultura brasileira, América, não América, Europa, países nórdicos, Escandinávia. Você vai ter tudo isso aqui um pouquinho rapidão, cultura celta. Mas aí o que eu quero entrar agora, dentro dessa cultura muito antiga, já vinha
vindo essa expressão cênica do teatro, já vinha essa expressão artística da música. Uma coisa é muito importante e uma coisa é muito peculiar: a máscara. A máscara do ator, ela vai estar ali para poder ampliar o seu poder de performance e comunicação. Então isso você vai ver em algumas culturas. Eu quero fazer um paralelo com a cultura asiática, japonesa, que tem uma das formas de teatro mais antigas, que é o Kabuki. Na Índia você vai ter alguma coisa também, mas eu quero falar agora sobre o Kabuki e sobre o teatro de máscara japonês. Kabuki é uma arte antiga japonesa muito conhecida pela grande maquiagem, pela expressão corporal e por envolver dança, por envolver música, por envolver teatralidade como uma coisa só. Então, aqui a gente já entende que dança, canto, música, corpo é tudo uma coisa só no teatro. Teatro é tudo isso. E o Kabuki ele também tem uma parte que vai usar máscaras. E essas máscaras estão relacionadas ao seu folclore. O que é folclore? Folclore faz parte da cultura que um povo cria a partir de muito tempo convivendo junto. Então você tem mitos, histórias que vão se relacionando juntas e ali acontece um grande folclore, uma mitologia que é muito famosa da Grécia, é muito famosa a europeia. A mitologia europeia é muito famosa, mas aqui no Brasil você tem muito folclore também. A gente tem um folclore riquíssimo e que a gente pode estudar também. Mas voltando para o assunto do Kabuki, a máscara, ela tá ligada a seres, que eu quero falar aqui sobre os yokai, que são seres do folclore japonês, que podem ser bons ou maus, mas aqui a gente representa eles através de máscara. Aqui eu tenho uma máscara. Essa máscara representa a deusa do sol da mitologia cultural japonesa, Amaterasu. E trabalhando essa potência corporal, o ator ele consegue ampliar muito mais coisa. Isso está lá dentro. Mas aqui você vai ter também uma referência do Bianlian, que é uma técnica chinesa também ancestral, sobre você trocar máscaras rapidamente, máscaras feitas de papel de arroz. E existe uma técnica e uma mágica que faz com que aconteçam essas coisas aqui, ó. O importante é que a máscara, ela traz a expressão, e a expressão ela traz a dramaticidade, traz também a intenção daquele personagem. Muitas vezes um personagem ele nem precisa falar se ele é bom, se ele é mau, se ele é tímido, porque a máscara já vai dar isso na cara pra você. E o mais importante, quando você age corporalmente de forma que cria atrito ou que não é lógica com a intenção da sua máscara, você cria o contraste da personalidade e isso deixa o personagem que você está fazendo muito mais rico. Se vocês quiserem que eu faça vídeos me aprofundando nessas técnicas asiáticas, a gente pode se aprofundar. Comenta aqui embaixo, deixa nos comentários assim: ai, Gabriel, eu quero vídeo sobre Kabuki, Gabriel, eu quero vídeo sobre fulana, qualquer coisa, tá bom? Vamos lá. É importante falar que também na cultura chinesa, o Bianlian ele aparece dentro de uma ópera chinesa chamada Xinghuan. Essa ópera tem personagens onde a performance de troca de máscara é muito importante, porque define a troca de personalidade também da personagem. Isso é usado também em um filme, que vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem,
esse filme tem essa referência, mas a ópera chinesa é uma expressão muito rica. Você tem também uma máscara chamada do Rei Macaco, que você vai ter aqui. Essa máscara, ela pode ser considerada um plus à comédia dell'arte, que é o que a gente vai falar agora. A comédia dell'arte é uma técnica de teatro europeia que vai falar sobre a construção de personagens, estereótipos e arquétipos, que é muito importante para o ator conhecer, porque você vai trabalhar aqui na comédia dell'arte características que você consegue ver em quase todo mundo que está à sua volta. Logo mais a gente pode falar também sobre a saga do herói. A saga do herói é um vídeo que eu quero fazer mais pra frente. É a base de toda a construção dramática. E quando você entende todos os tipos de personagens e arquétipos que aparecem na saga do herói em relação à comédia dell'arte, você consegue entender todo personagem de qualquer obra que você vai fazer através do estereótipo. Aí vai de você, ator, se aprofundar e colocar a vida nesse personagem. Mas a base toda tá aqui, tá nessa teoria. A base toda tá nessa técnica. E a comédia dell'arte basicamente é uma base para se entender a construção de todo o personagem. Mas é um tema muito grande para se aprofundar. Eu quero falar sobre máscaras, então tô dando essa breve história do teatro para você, muito rápida, uma breve e rápida história do teatro para você entender que isso é uma coisa antiga. Mas a partir daqui, como é que a gente coloca a máscara na nossa vida? A máscara, ela pode ser uma coisa muito pequena, simples, sutil, que apenas um detalhe pode fazer com que tudo mude na sua expressão. Porque se você usa uma máscara, a partir daí a gente começa a estudar como que a gente consegue usar disso, de um único detalhe, para poder potencializar as nossas expressões. Afinal, máscara nada mais é do que o estudo das suas expressões. A gente pode desconstruir isso. Podemos? Podemos. Vai estar no pós-drama. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Isso é um assunto para uma outra pesquisa. Mas por enquanto vamos entender como usar a máscara. E todo esse passeio pela breve história da história do teatro que eu fiz aqui para vocês foi para chegar nesse assunto. Existe um estudo muito importante feito por um psicólogo, um dos maiores psicólogos do século XX, que é o Paul Ekman, vai estar aqui. Ele coloca uma correlação entre códigos que todo mundo tem. Significa que todo mundo, todo ser humano, tem em si códigos de expressões faciais que falam das emoções. Então isso vem do cérebro para a face e expressa a emoção. E já que a ideia de você fazer teatro é você causar uma emoção em quem está assistindo, você entender como fazer essa emoção no seu rosto vai gerar no público uma identificação. E aí você ganha o que, querida? Poder. Você tem poder de fazer a pessoa sentir medo, pena, de fazer a pessoa ficar triste. E tudo isso tá em como você coloca no seu rosto e na sua linguagem corporal tudo que você precisa para causar identificação com o público. Causando identificação com o público, você é um bom ator. Basicamente é isso. Porque você passa a verdade. E dominar a verdade tá a ver com técnica. Pode ser através de estudo ou pode ser através de um entendimento empírico seu. Mas aí vai girl. Anos de estudo. Anos de dedicação. As pessoas dedicam a vida inteira. As pessoas dedicam a vida inteira para isso. Tá bom? É uma vida, mas assim, divirta-se, porque também é muito gostoso. Eu vou deixar aqui agora pra vocês essas imagens. Vejam, presta atenção no que isso causa em você. Por que que é importante pro ator entender essas expressões? É pra você fazer um bom trabalho. É pra você saber como mexer com o seu rosto. O seu rosto é o seu material de trabalho. Então domine-o. Domínio. Pro teatro, não pra vida pessoal. Senão vai dar problema aí pra você depois, né? Já pensou ficar usando isso com a mãe e com o pai? Que horror que seria. Que horror. Que horror. Horrível, né? Mas então vamos lá. Você vai fazer o quê? Experimentar fazer esse rosto. Eu vou passar pra vocês no grupo e vocês podem olhar pra elas, imitar com o rosto e me mandar em vídeo, tá bom? Essa é a lição de hoje.